isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Glória a Deus, ele disse, olha, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Mas quando é essa condição? No momento que nós nascemos de novo. Você aceitou Jesus? Você nasceu de novo. Amém? Então, assim que você nasceu de novo, essa nova natureza que está no seu espírito, está com a justiça de Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus, a paz, o amor, está tudo lá. Pensa nisso. A glória de Deus que está no seu espírito. Amém. Só que a gente não enxerga o espírito, nós não podemos tocar o nosso espírito. Nós temos que aprender como que nós vamos resgatar do nosso espírito tudo que está lá de Deus. O próprio Deus, aliás. Tá? Mas esse ensino eu vou passar amanhã. Hoje é outro ensino. Mas é isso aí. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, Deus promete, eu jamais vou te deixar. Porque passamos a ser dele, amém? Ele diz, eu não vou te deixar. Então você cuida bem deste lugar que você está em Deus para você não perdê-lo. Você pode perdê-lo. Aí vem a nossa responsabilidade, né? Então nós temos que aprender a andar neste lugar que Deus nos colocou, nessa vida espiritual. É maravilhoso, tá? Porque a gente pode ir buscando coisas assim, sei lá, eu acho que eu posso fazer do meu jeito. Bom, o teu jeito, entre aspas, né? Porque é dentro do que Deus diz, dentro do pensamento dele, dentro da regra dele, da determinação dele, ou seja, dentro da verdade. Então, resumindo isso tudo. Então, eu não posso fazer do meu jeito se não é a verdade. Não posso me comprometer com as trevas, com a mentira. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus, nós somos transportados. Pensa nisso, nós éramos das trevas e Deus nos transportou. Olha que demais. Então, a obra maravilhosa, o milagre, Jesus fez no nosso espírito. Está feito, a justiça está lá dentro. A justiça é o quê? Ele esqueceu os nossos pecados a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Então, nós somos lavados no sangue de Jesus. Aquele pecado, daquele momento para trás, Deus esqueceu. Ele nunca vai trazer para nós, ele não lembra. Ele disse isso aí, olha, Deus não mente, eu esqueci. Mas ele disse, mas eu nunca vou te esquecer. Isso é outra coisa. Porque agora somos dele. Aquele tempo nós não éramos dele. Então ele esqueceu, nós não éramos dele. Mas agora nós somos. Então agora ele não esquece de nós. Mas se eu pecar agora? Se eu pecar agora, ele ainda é o perdão. É só eu me arrepender. E ele me lava com o sangue de Jesus. E se eu pecar no futuro, ele ainda é o perdão. É só eu me arrepender e ele me lava com o sangue de Jesus. Então ele continua perdoando. Por isso que ele disse, eu jamais vou te deixar. Veja esse amor. O mundo não conhece, a carne não conhece, a alma não conhece esse amor, que diz que troca reinos, Deus disse, por você, eu troco reinos por você. Eu te carrego no colo para que as águas não venham submergir você. Eu te transporto. Gente, veja, isso é amor. Não é? Ele deu a vida dele. Você já parou para pensar todos os sofrimentos de Jesus? Né? Antes dele ser crucificado, que foi, então, o ápice do sofrimento. Mas vem cá, 39 açoites, um chicote que na ponta tinha um metal pontiagudo, que cada chicotada arrancava a pele. Gente, isso daí... Então, imagina o sofrimento da crucificação. Então, se nós começarmos a meditar nesse amor de Jesus, por que nós vamos desconfiar que ele não fez o que precisava? Como não fez? Eu é que saí da presença dele. Eu é que não fiz o que eu deveria fazer. Amém, gente? Por isso que ele disse, eu jamais te deixarei e nem te abandonarei. Então, nós temos que estar na visão de Deus para não abrirmos portas para o inimigo.
E o mal vem porque nós proporcionamos isso para as nossas vidas. Então, gente, nós temos que sermos espertos, né? Com a sabedoria de Deus, com a palavra dele, buscando esse entendimento, que uma vez que eu entendo, eu não vou negligenciar isso. Porque a ignorância espiritual que é todo mal. Deus já falou, perecem porque não conhecem a verdade. Então as pessoas perecem. Porque se você conhecer a verdade, você não vai se meter naquilo. Você sabe que o ferro ligado no último para passar no linho tá pegando fogo. Agora põe a mão lá. Gente, vai ficar grudada. Você sabe. Você não é criança mais. Você entende que o ferro quente queima, arranca pedaço ou não. Ah, mas você quer pôr a mão lá? É impossível. Porque você entende. Agora você liga a chama do fogo e você vai pôr a mão em cima da chama? Claro que você não vai fazer isso. Você não é um desequilibrado. Você entende que aquilo é o mal para você. O dia que você entender o amor de Cristo Jesus por você, o dia que você entender as Escrituras, você não vai negligenciar. Por isso que Deus falou, é por ignorância que meu povo sofre, porque não conhece a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem que é a verdade? É Jesus. Ele disse, eu sou a verdade. Né? Amém? Vocês estão acompanhando? Então é isso que você tem que buscar, ler a Bíblia, orar em línguas, pegar os ensinos, se aprofundar, para você não dar chance para o inimigo vir morar na tua vida. E ele não tem nada de bom para dar. Jesus falou, é roubar, matar e destruir. Então o mal vem porque eu não estou alerta. Jesus falou, vigiai e orai. Vê o que está rolando aí na tua vida. Porque o mal está aí, de todo lugar. Mas veja o que você está proporcionando para o diabo, em vez de ser para Deus. Por isso que não sai do lugar que está. Vocês estão lembrados que eu já falei que a fortaleza é onde o diabo mora? Por quê? Pensamento errado. Coisas que eu vou pensando contra Deus criam uma fortaleza. Você já viu cidade murada, castelo murado. Não há quem entra lá. Porque eles põem um muro gigante, enorme, depois uma vala profunda, depois um espaço, outra muralha maior. Quem que vai entrar lá? Não tem. É isso que ele faz na nossa mente, na nossa cabeça. Nós não conseguimos chegar onde está o pensamento de Deus. Então, ele entra lá, me pondo enganos do caráter de Deus. Ai, Deus sabe. Epa! Ele sabe, ele não tem nada com isso. Olha a ignorância espiritual. É claro que ele sabe, mas você é que tem que comandar, mas você tem que saber. Enquanto você é ingênuo e ignorante espiritualmente, o diabo leva vantagem. Você abre porta. Então, por isso que você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Muitas vezes, as cartas. O pastor Dei falou, olha, leia 50 vezes Provérbios, para você ver qual é o caráter de Deus. Que ele põe o caráter de Deus e o outro errado embaixo. Então vai ler. Mas você não quer. A cegueira espiritual é muito grande. É muito grande, então é uma fortaleza. Que o próprio Deus deste mundo, que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Está escrito lá que o Deus desse mundo cega as pessoas para não receberem o evangelho. Eu aceitei Jesus, mas a cegueira é muito grande. Eu tenho que dar a minha parte. Eu tenho que ler Bíblia. Eu tenho que pedir para o Espírito Santo, me ajuda. Eu não estou entendendo. Como é que é isso? Eu quero ter uma vida espiritual. Você nasceu de novo, mas você tem o homem velho comandando a sua vida? Perigoso. Não é tão seguro isso, porque uma vez salvo, salvo para sempre, será? Hein? Então vamos sair para o mundo, gente, vai. Não precisamos ficar aqui agora. Eu já fui salvo. Para que nós vamos ficar aqui pregando evangelho? Se nós já estamos salvos. Mas não é isso, hein? Eu já trouxe ensino aqui. Vocês estão acompanhando? Mas Deus é maravilhoso, Ele é bom, Ele dá chance até o último instante. Ele segura a pessoa lá, antes de morrer, Ele dá um jeito
se houve intercessão, ele vê o coração da pessoa, ele vai ainda dar um jeito. Quando não dá jeito, não dá jeito, porque a pessoa não quer. Mas que ele é assim, ele é. Tá? Então, mas nós não podemos chegar nesse ponto, porque nós estamos aqui ouvindo o evangelho. Isso é para quem está lá longe, que nós estamos lutando por eles espiritualmente. Vocês estão acompanhando? Não é o nosso caso, não espera isso não, porque daí o diabo dá um nó aí, hein? Não fica nessa, né? Isso não é para nós, amém? Porque Deus é bom. Então vamos lá? Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é que está em mim do que o que está no mundo. Maior que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos nos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar todos, sejam todos muito bem-vindos nessa tarde aqui, para nós termos uma comunhão juntos com a palavra de Deus, porque ela é que liberta, ela é que salva e ela é que cura, amém. Nós precisamos da palavra de Deus. Bom, mas vocês, quem viu a chamada que eu fiz para o culto de hoje, que eu vou falar sobre a soberania de Deus, né? Então, eu fiz assim a pergunta, o que você entende da soberania de Deus? Bom, Deus é soberano, é o poderoso. É a glória, não é não? Você entende de soberania? Soberania. Tudo bem, e Deus é a soberania. Mas agora, com relação à sua vida, ou seja, o que Deus faz nas vidas, como que é a conduta disso, ou no mundo, cadê a soberania de Deus? Como que é isso? Então, qual é o seu conceito sobre a soberania de Deus? Ele é baseado nas Escrituras ou ele é baseado na doutrina religiosa? Porque a religião tem uma doutrina sobre a soberania. É assim, Deus é que sabe, larga por conta. Aí o diabo acaba com você. Então, vamos estudar isso? Vocês estão preparados? Então, glória a Deus, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, e nós vamos ver aqui, deixa eu ver aonde. Gente, o pior é que essa doutrina aí religiosa está dentro do corpo de Cristo. Está, porque tem muito cristão que acha que Deus não fez porque é para te ensinar. Aconteceu um mal na vida da pessoa. Então, tem doutrina isso no corpo de Cristo, vocês sabem. Então, olha, Deus não fez porque você precisa aprender. Sabe, é uma lição e você tem que aprender, sabe? É com mal. Deus permite isso daí. Então, tem essa doutrina, tá? Então, sei lá, ou Deus não aprova aquilo, então ele manda o mal. Tem mil coisas erradas nesse sentido. Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz, amém? Então, 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ver o versículo 9. Olha aqui, presta atenção. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, quer dizer, ele tem uma paciência, como a gente diz, de Jó. Ele é longânimo, ele não vai fazendo as coisas assim para acabar com a vida da pessoa, ele não faz. Então, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça. Atenção, grifa isso na sua Bíblia, ele não quer que ninguém sofra o mal, o dano. Está valendo? Ele não quer. Senão que todos cheguem ao arrependimento, tá? Então, tem gente que nem quer saber o que a Bíblia diz e escolhe no que vai crer. Bom, eu acho que eu vou crer. Não, sei lá, me aconteceu cada coisa. Deus, eu estava orando e não aconteceu. Tem gente aqui dentro da igreja que pensa isso. Eu orei demais, eu fiquei revoltada porque não aconteceu. Bom, resolveu acreditar nisso. Que, sabe, que Deus não fez porque ele tem um motivo para não fazer. Porque ele é soberano.
porque ele podia fazer. É isso aí. Vocês estão acompanhando? Então, existe gente que pensa nisso daí, tá? Mas o certo é nós crermos no que as Escrituras dizem. Porque o que ela diz é algo definitivo. Não tem oscilação. Porque Deus não oscila, a Bíblia diz. Ele é sempre o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Certo? Então, precisa mudar o modo de pensar, estudando as Escrituras, tá? Então, a soberania realmente é de Deus. Mas ele diz aqui no versículo 9 que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Então, essa é a vontade de Deus. Que todas as pessoas se arrependam do seu pecado e andem com ele. Que ninguém pereça. Porque sair fora de Deus é perecimento. Não é andar com Deus que você vai ter danos desastrosos. Não é. Tá certo? Porque não é Deus que manda coisa ruim para a vida. Nós já não vimos na semana passada? Que não é Deus, está lá em Tiago. E tudo que é bom desce do céu. E eu ainda expliquei que tem gente que é ascético, pessoa ímpia, ateu, sei lá, e fica doente, vai para o hospital e sai curado. Ah, mas o diabo está ajudando. Não. O diabo não dá nada de bom para ninguém, porque Jesus falou, ele é mau desde o princípio. Está escrito. Ele é maligno desde o princípio. Ele não presta. Mas a Bíblia diz também que Deus é bom e que tudo que acontece de bom vem de Deus. Quer dizer, Deus, ele mostra a bondade dele sem cessar para a humanidade, porque ele ama a humanidade, mesmo não crendo nele. Mesmo indo contra ele, perseguindo ele. Ele é bom. Então, precisa mudar esse conceito da soberania, porque ele não quer que ninguém sofra, pereça, e é para se arrepender, tá? Mas veja, ele fala assim, olha, que todos cheguem ao arrependimento. Agora me diga, as pessoas todas são salvas? Sim ou não? Diga bem alto. Não. Mas é a vontade de Deus. Então, não é a soberania. Tá entendendo? Porque pela soberania, ele ia fazer todo mundo crer nele e ser salvo, mas não é. Vocês estão acompanhando a soberania? Isso aí é algo individual que Deus permite as pessoas escolherem, porque ele deu o livre-arbítrio, ele deixa a pessoa escolher. Ninguém vai ficar com ele eternamente porque foi obrigado, isso não. Porque foi lavado no sangue de Jesus, aceitou largar a vida velha, creu, se entregou. É outra história. Aí sim, Deus vem morar nesta vida e ensinar os caminhos dele. Não é bom saber isso? Para não entrar na doutrina errada, tá? Então, não é por as pessoas com essa doutrina errada aí de religiosa da soberania de Deus dizem que, sabe, Deus ele faz tudo é a vontade dele. Se aconteceu mal, é Deus, foi a vontade, sabe? Vamos aceitar porque foi a vontade de Deus, né? É assim que é essa doutrina. Então, a soberania dele é que vai fazendo essas coisas, mas não é automática a soberania de Deus. Não é. Ele não ligou a soberania e deixou no automático. Não, senhor. Você tem que entender isso. Veja o que é doutrina errada, gente. Quem não anda na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos aprender o certo e estudar através dos ensinos que são trazidos, baseados na palavra, para mudar a mente, porque tem que mudar essa mente. Desse conceito que Satanás colocou na igreja de Cristo Jesus. De que Deus é soberano e é pela vontade dele, está no automático, ele faz o que ele quer. Não, senhor. Porque ele já mostrou aqui que ele não quer que ninguém pereça. Se tem alguém perecendo, abriu a porta para o diabo. Não está sabendo sintonizar o canal aonde está a bênção. Porque não está baseado na palavra. Então, você não precisa ficar chorando que você está sofrendo. Sai dessa. Você nasceu de novo, você tem o Espírito nascido de novo. Com a justiça de Deus lá dentro. Sai dessa. Muda o seu modo de pensar com a palavra. Bom, falando é simples. Agora, é difícil, é lógico. Você vai ter que se entregar a isso. Esse é outro passo.
Que é isso que as pessoas não querem. Querem levar a vida com o homem velho sem haver nenhuma mudança nessa parte da alma que não está redimida. Isso cabe a nós o trabalho. Porque o pior Deus fez. É tirar a morte eterna de nós, do nosso espírito, nos dando um espírito nascido de novo com a vida dele. Vocês estão acompanhando? O pior ele fez, foi um milagre. Agora, essa parte da nossa alma que não está redimida ainda, nós temos que trabalhar com ela para tirar tudo que é errado. Por isso que não entra na bênção. Porque não crê, porque não conhece, não entende, ignora. Então perece. E não é da vontade dele. Ele quer que você pereça? Você conseguiu entender isso, que ele não quer que você pereça? Está escrito aqui, tá? Então, agora, Deus, é verdade, Deus tem um plano para cada pessoa. Mas cada pessoa vai ter que nascer de novo para chegar neste plano de Deus. Aí é outra coisa também. Óbvio que Deus tem um plano para todo, mas não para a pessoa ir para o buraco. Mas não para a pessoa perecer, acontecer uma tragédia na vida dela. Eu não sei por quê. Não sabe por quê? Porque está andando no caminho errado. Porque Deus não quer. Fez coisa errada, deixou o diabo entrar. Vocês estão acompanhando? Por isso que nós temos que nos ajustando à palavra de Deus muito antes do diabo vir com toda a maldade dele para acabar com a nossa vida. Sabe, gente? É isso aí. Então, esta é a vontade de Deus, que todas as pessoas aceitem Jesus como Senhor e Salvador e nasçam de novo, se arrependam dos seus pecados. Esta é. Mas ele não usa a soberania dele para isso acontecer. Isso vai depender do aceite de cada um. Tá? Então, veja Mateus 7, versículo 13. Está valendo isso? Ei, glória a Deus. Louvemos ao Senhor maravilhoso. Ele ensina tudo para nós. Gente, olha, até Jesus voltar, mas tem tanta coisa para ensinar e de volta, e de volta, e de volta. Porque nós temos que estar muito afiados nisso para ajudar os outros também. Pessoas da nossa casa, porque vem e solta aquelas conversas. Não, mas na Bíblia diz, você fala isso, a pessoa cala a boca e vai embora na hora. Então, você vai orar, depois, é melhor não falar. Porque você fica soltando para o ar falas malignas que vão acontecer. Claro que vai acontecer, né? Então, Mateus 7, é melhor nem falar, fica quieto. Porque tem que falar o certo. Vamos ver aqui os versículos 13, veja lá, Mateus 7, versículo 13. Entrai, Jesus está falando. Ele fala assim, ó, ei pessoal, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. É o próprio Jesus que está falando. Não é ninguém aqui, é o próprio Jesus. Ele está falando, entra pela porta estreita, aonde vai ajustar a sua vida. Você vai ter que seguir isso aqui, a sua mente ajustada à palavra de Deus, para você fazer o que ele diz. Porque são muitos, muitos, muitos os que entram pela perdição, esse caminho espaçoso. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, é aqui que eu mostro para você o direito de escolha que Deus deu para nós. Está escrito aqui. Ele já falou agora, você que vai escolher, ele não vai te enlaçar e vem cá, você vem comigo. Não. A multidão que seguia ele foi a multidão que crucificou ele, gritando lá, Barrabás, solta Barrabás. E toda a liderança religiosa não foram salvos, não aceitaram Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Que dentro daquele homem era o próprio Deus glorioso que criou o céu, a terra e todas as coisas. Ele é. Estão me acompanhando? Então, a vontade dele, que todos sejam salvos, mas ele está mostrando aqui que ele deixa a vontade de cada um, tá? Sendo que ele quer que todos sejam salvos. É isso aí que ele quer. Mas fica à vontade de cada um, tá? E ele ainda diz aqui que a grande maioria não vai ser salva. Por quê? Não nasceu de novo.
tem que nascer de novo. Foi o que ele disse para Nicodemos. E o que é nascer de novo? Aceitar Jesus. Uma vez que você aceita Jesus. Gente, eu nasci na igreja católica. Tem muita gente aqui que andou por lá, também nasceu lá. Mas lá algum dia eles falaram de nascer de novo? Quem sabe o que é isso? E está cheio de igreja evangélica que também nem ensina o que é nascer de novo. Está escrito aqui, e Evangelho de João, capítulo 3, ele fala com Nicodemos, nos versículos primeiros, de 1 até 12 por ali, ele está ensinando sobre o nascimento novo. A pessoa tem que nascer de novo. A pessoa que nasce de novo, ela aceitou Jesus, ela é de Jesus. O espírito dela nasceu na hora que ela aceitou Jesus como Senhor. Ela começou a amar Jesus, que ela nunca nem ouviu falar, nem falou nada de Jesus. Nem, Jesus, tá bom. Tá. Mas mudou. Sim ou não? Você não sabe? O dia que você nasceu de novo, você ficou apaixonado. Por isso que ele fala, anda no primeiro amor, hein? Não larga isso para fora. Para você se permanecer na salvação. Né? Está lá em Apocalipse. Ele já deu a instrução. Então, nós estamos vendo aqui, a partir dessa fala de Jesus, que a soberania de Deus, ou seja, a vontade de Deus, não acontece automaticamente. Ele não forçou você a aceitar Jesus. Ele forçou você? Você está lembrado? Então, não existe isso. Aliás, nós demoramos demais para nos entregar a Ele. Fala a verdade. Sempre, para. Bebê. E é aquela coisinha. Né? A Marinês me emprestou uma caixa assim, ó, de sapato. Cheinha de pregação lá dentro, de novo nascimento. Mas cheio, lotado. Aí ela, tia, a Ana já ouviu? Ela falou assim, vou perguntar. A Marinês mandou, não, ainda não deu, né, mãe? Eu dava desculpa porque tinha bebê. Mas eu olhava para a caixa e falava assim, eu não estou querendo muito. Entendeu? Apesar que eu estava lendo a Bíblia ali, mas estava faltando aquele ingrediente, para eu dar aquele mergulho. Faltava isso. E aí ela assim, tia, ela já está lendo? Não. Não, ela disse que ainda não, porque ela está muito ocupada. Então eu vou vou orar, falar para Jesus, falar com ela. Ai, meu Deus, o próprio Deus vai vir aqui, é melhor eu começar logo. Porque eu também não conheço muito bem ele. É melhor eu começar logo. E aí que eu comecei. Aí eu comecei, gente, explodiu. Pronto, fui batizada no Espírito Santo lá em casa, e aquela coisa. E gente, eu sou dele desde aquele dia. Nessa profundidade, cada vez mais agora, com conhecimento cada vez mais. Então, quando você nasce de novo, você sabe, você nunca foi aquilo, você nunca lá pensou em Jesus, você nunca amou Jesus, nunca quis fazer nada. Vida religiosa lá, tudo errado. Então, é isso. Que Deus, embora seja a vontade dele que todos nasçam de novo, ele não usa a vontade dele automaticamente. Nós demoramos muito, ele tem paciência, ele é longânimo. Nós vimos. Ele espera porque ele ama. Deus não é precipitado, afoito, ele espera com amor, ele põe mais gente para falar. Não, aí lá vem, nem vamos mudar de assunto. Que é assim que é. Gente, é todo mundo igual, tá certo? Então, até pessoas que nasceram na igreja, os pais são de lá e não foram salvos ainda, não é todo mundo que está na igreja que está salvo. Também fica relutando, embora já tenha ouvido o evangelho 1000 vezes, tá? Então, na verdade, essa doutrina religiosa da soberania de Deus é que destrói a vida das pessoas. Porque elas não vão fazer o que é certo e deixam por conta. E aí o mal vem, porque a pessoa não conhece. Tá? Mas, na verdade, Deus quer que todos sejam salvos, que nasçam de novo. Mas ele não força. Então, ele não usa a soberania dele, porque ele deixa você escolher. Mas ele é soberano. Amém? Neste caso, ele não usa a soberania, tá? Então, justamente porque Deus não controla todas as coisas. Nem agora que você ora em língua, você é batizado com o Espírito Santo, ele controla todas as coisas. Você é que tem que saber se isso está de acordo com a palavra, se é assim, se não é. Tá? Então, é por aí. Então, João 10. Agora veja isso aqui de João 10, gente. Isso é maravilhoso. Não é bom saber isso, não?
Não sei por que que Deus deixou acontecer. Epa, deixou não. Ele até que veio, mas você não percebeu que ele veio te ajudar. Então, João 10, versículo 10, Jesus está falando, olha, o ladrão vem somente, olha, somente, gente, imagina se fosse mais, roubar, matar e destruir. Ele só vem para isso, imagina isso. É tudo que é desgraça. Aí ele diz, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, ele veio para acabar aquilo que o diabo vem fazer na nossa vida. Matar, roubar, destruir. Estão entendendo isso? Então, tá junto. Por que Jesus fala a seguir isso? Ele quer dizer que ele veio, mas ele veio para acabar com o que Satanás faz. Matar, roubar, destruir. É bem isso daqui, tá? Então, ele veio justamente para isso. E por isso que nós temos agora que andar na visão de Jesus para destruir aquilo que Satanás faz. Então, não podemos deixar, gente. Porque o Satanás, ele dá sinal das coisas ruins que ele vai fazer. Antes, não pode deixar pegar fogo. Ele já sempre dá um sinal. Ele vai falando na boca das pessoas. Você já não sabe, não viu isso? Começa a examinar. Ele vai falando. Vou fazer isso e que aquilo lá. Aí você não toma providência com a palavra, ele vai destruir. Porque ele mata, rouba e destrói. Mas Jesus falou assim, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, por isso que eu tenho o Espírito Santo, orando em línguas, adorando a Deus, estudando a palavra. O Espírito Santo fala assim, isso não tá bom, quebra isso já. Acaba com isso já. Começa a orar agora. Ué, mas isso é uma vida espiritual. Para você ficar livre do diabo. Depois que ele montou tudo, já está na cena. Gente, é que nem a cobra, já pôs os ovos e vai nascer. As cobrinhas vai ser, gente, um tufo. O que me permitiu nascer cobrinha? Já devia, ó. Põe fora. Antes. Você já não dormiu no ponto muitas vezes? Pensa nisso. É culpa sua, do que está bebendo. Deixou. Não está sintonizado com Deus. Deixa o negócio ir para o fundo do poço. Está valendo? Por isso que nós temos, que Jesus falou, olha, vigiai e orai. Atenção no que está rolando com você, para você não deixar o diabo vir acabar. Olha que demais. Muito, muito maravilhoso. Deuteronômio 28, vamos ver isso aqui. Porque agora, vamos ver aqui que estão as bênçãos. Vocês bem sabem disso daqui. E Deuteronômio 28 são as bênçãos e as maldições. Do versículo 1 até o 14, eu vou ler só 1 ou 2, e depois vocês leem em casa, por favor. Senão vai demorar muito. Mas o 28, versículo 1. Deus está falando. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se você andar na palavra, Deus te exalta. Agora, você não anda, você nem quer saber. Quem que vai vir? O diabo. Destruir, matar, roubar. Tá? Daí o 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as... Deus não mente. Ele está falando, se você andar na palavra, se você aprender, por isso que você tem que aprender a palavra, as escrituras. Por isso que eu estou aqui ensinando para vocês, trazendo todo dia ensino. Para você aprender. Mas você tem que se deter mais nos ensinos, para que a sua mente seja renovada e então transformada. Para você combater o mal, que fica te corroendo, destruindo a sua vida. Porque Deus só promete bênção. Se eu ando com ele, é bênção. Ele falou, se você andar comigo, 100% bênção. A minha glória está sobre a sua vida. O que você acha? Não, mas por que Deus deixou? Ué, você se afastou. Ele está lá. Você se afastou. Então, a maldição vem. Você ocasiona a maldição. Somos nós que damos chance para a maldição. Gente, vamos andar na linha com Deus. Depois, no 3.
Bendito serás na cidade, bendito no campo, bendito... Bom, e aí ele vai com todas as bênçãos até o versículo 14. E aí dentro de todas as bênçãos estão cura, prosperidade, paz, segurança, vitória, alegria, etc, etc, equilíbrio, segurança na vida, tudo. Dentro das bênçãos você começa a andar na palavra de... mas eu não quero... Eu não estou descartando problemas, ataques, que eles vêm, faz parte. O diabo está aqui, nós estamos vivendo no território dele por enquanto. Ele está solto. Então ele vem, obviamente. Mas isso não quer dizer que ele vai acabar com a minha vida, nem destruir, nem roubar e nem ele vai me matar. Vocês estão acompanhando? Porque Deus protege. Ainda se for o caso de repente, a gente ter que virar um mártir, amém? Porque a glória de Deus é muito maior do que qualquer morte. Porque Jesus falou, vocês não têm que temer. O que vocês têm que temer é aquele que mata e leva para o inferno. É o diabo, né? Isso aí, quer dizer, não temer no sentido de que não faz o que ele quer. A obra dele, não é para fazer, tá? Então, essas bênçãos que estão aqui, elas estão sobre as maldições que vêm a seguir. Miséria, pobreza, sei lá, demência mental, tudo que é doença, falta das coisas, tudo que está aqui nos versículos das maldições, essas bênçãos estão em cima delas. Só que a religião reverteu isso tudo dizendo que a doença é da vontade de Deus. Gente, é ridículo isso. Está escrito aqui que não vai ter doença. Se você andar comigo, não vai ter. Tanto que Deus mandou o seu próprio filho para que ele morresse com as nossas doenças, está escrito. E ainda mostrou antes disso, quando ele tirou o povo do Egito. Não teve um doente. E tem mais. Quando ele mandou as pragas, e era para pôr o sangue do sacrifício do cordeiro nos umbrais da porta, porque o anjo ia passar. Gente, nenhuma família hebreia não pereceu, nem os animais. Nada, olha que segurança. Se o sangue de Jesus está na sua vida. Mas não é na boca, é na conduta. Você tem que ter entendimento disso. Né? Então, ele já mostrou que não é para ninguém. Ele diz, eu sou o Deus que te sara, sou o Deus que te cura. Está valendo? Quer dizer, por que está acontecendo coisa errada? Mente errada. Está pensando errado fora do evangelho. Ué, então você tem que trabalhar muito com você, sabia? Não é com outro, é com você. Seu problema é você. A hora que a sua mente for renovada e transformada pela palavra de Deus, está tudo resolvido. O seu milagre vai chegar. Porque é você que está bloqueando. Porque são fortalezas contra o conhecimento de Cristo Jesus. Não é isso que está escrito lá na 2 Coríntios? Fortalezas que o Satanás põe com pensamentos, fortalezas são altivez mental, coisas que bloqueiam a presença de Deus. Modo errado de pensar. É assim mesmo. Dedé. Então, quer dizer, a pessoa, quando ela conversa, ela fala no que ela crê. Tá bloqueado, não vai receber. Já dá para ver. Não vai receber porque está bloqueado. Está resolvendo a vida com a força própria, que não resolve. Certo? Então, mas também tem esse conceito errado. Bom, primeiro esse aí, que doença, essas coisas, sabe? E tudo faz parte de Deus. Que ele é bom, sabe? Porque, primeiro, é castigo, né? Porque o que você anda fazendo? Castigo Jesus recebeu. Mas vocês sabem que tem essa doutrina. Tem. Não tem nada a ver. Outra coisa é assim também, errada na doutrina religiosa, sobre a soberania. Não, a pessoa andou no mundo a vida inteira, mas aí aconteceu lá um acidente de carro, vamos dizer, sei lá, a pessoa quase morreu, mas aí, sei lá, né, por Deus, né, mesmo lá quebrado inteiro, acorda, está vivo, ai, foi Deus, então vou me entregar. Aí se entrega a Jesus totalmente e tal, e fala assim, mas Deus é bom mesmo, porque foi através deste acidente que ele mandou para eu
sabe, vir para ele. Não tem essa doutrina? Claro que tem. Sabe? É isso aí, é bom, porque aí eu comecei a pensar, bom o quê, cara? Você ficou lá, quase morreu. Da onde que você é bom? Doutrina errada é absurdo, gente. É a maior mentira. Não tem coerência com o que Deus fala, tá? Então, você acha que Deus vai mandar um mal para te chamar para ele? Então, ele não é bom. O pai que ama, ele disciplina, ensinando, corrigindo e etc, tudo mais. Mas ele não vai, sabe, cortar a mão da criança se ela fizer coisa muito errada. Não, aí, castigar porque você não merece. Não tem nada disso. Em Cristo Jesus não tem esse negócio. Deus não manda castigo porque todo o nosso pecado foi pago. Nós não temos dívida com Deus. Agora eu tenho que andar direito. Eu tenho que regenerar a minha alma, que não sabe andar com Deus. O meu espírito está ok, mas eu não sei andar com Deus. Eu nem penso como ele. Eu penso como um homem velho. Você precisa aprender isso. Cada dia mais. Para você andar nestas bênçãos na glória de Deus, tá? Bom, tá bom, né, gente? A gente errou, tal, caiu, se esborrachou inteiro, foi para Deus, ele acolheu, ele acolhe. Quando você vai para Deus, ele acolhe, com certeza. Então, através do erro, Deus pode ensinar, claro, mas não que ele mandou o erro. Então, fica bem certo isso na tua cabeça. Não é ele que manda, mas no erro nós podemos aprender porque Deus acolhe quando eu vou para ele. Eu errei demais, então eu vou para Deus. Ele me acolhe, então ele vai me ensinar e eu posso aprender, mas não que ele mandou. Tá valendo isso? Ele não está mandando não, tá? Então, muito bem. Então, em todas as situações da nossa vida, nós tivemos perdas, tivemos dores, tivemos sofrimentos, coisas difíceis, mas não que Deus tenha mandado isso tudo para nos ensinar alguma coisa. Jamais. É bom saber, porque ele falou que ele não quer que ninguém pereça. Estão lembrados que a gente acabou de ver? Ele não quer. Você tem que ter isso na tua cabeça. Ele não quer, ele quer que todos sejam salvos. Se arrependam do pecado da onde está e vai para a glória dele. E ele aceita e a pessoa vai nascer de novo. Tá? Porque esse não é o sistema de Deus. De castigar, de mandar coisas ruins. Não é. Tá vendo? Mereceu. Não tem nada a ver isso. Isso aí foi... Jesus pagou já. Não tem nada que mereceu. Abriu porta do inimigo. É outra história, hein, gente? É responsabilidade nossa. Se eu estou perecendo alguma coisa, eu estou provocando aquilo, deixando o diabo entrar. Então, eu tenho que ver com Deus, como é que eu vou mudar isso aqui? Por isso que eu tenho que ficar na presença, com a palavra, adorando, orando em língua, estudando, indo lá, ficando com Ele. Deus, Espírito Santo, me ensina, me ensina. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? O que é preciso eu mudar para você agir em mim? Você quer escutar? Você quer? Não vai doer, mas você vai ter que escutar. Ele vai falar assim, ó, você não pode ser assim. Ah? Nem tanto. A gente demora, viu? Não aceita na primeira. 2 Timóteo 3, vê lá. Mas vai atrás de Deus. Fala, eu não aguento mais sofrer. Por que está isso? Ué, então, você tem que mudar o modo de pensar, ir para Deus e aleluia. Então, 2 Timóteo 3, nós vamos ver os versículos 16 e 17. Olha só. Toda a Escritura, versículo 16, é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, quem nos ensina é a palavra, não é a tragédia. Senão estaria escrito aqui. Amém? Então, tá bom. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por isso que você tem que estudar a Bíblia, para você saber o que você tem que mudar. Ela mesma vai falando com você. É muito mais suave do que um acidente, né, gente? É uma tragédia, uma doença, sei lá o quê, um sofrimento, uma dor, uma perda e tudo mais. Tá valendo? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então,
Não precisa aprender com o seu sofrimento, de jeito nenhum, que a palavra de Deus vem te ensinar. Se eu errei, ela vai me ensinar agora como que eu vou mudar o meu jeito. A própria palavra. É demais, porque quanto mais você vai ouvindo a palavra, lendo a palavra, estando com a palavra, o Espírito Santo lembra você. É bem isso que está escrito lá. Talvez você nem saiba o capítulo, mas ele fala, a sua conduta é mesmo, eu já li isso lá, mas até nem sei onde está escrito. Ele traz para você. É o máximo. Fala, não, eu não posso ser assim. O dia que você mudar, tudo muda na sua vida. Tudo. Nós é que trazemos problema porque falta ensino na igreja. Ensino da verdade. Como anda com Jesus. Porque Jesus falou, é a verdade que liberta. Quando você conhece a verdade. Então, você tem que conhecer a verdade para ela te libertar, tá? Então, acontece que veio o mal, mas vem cá, Deus podia ter tocado a sua vida antes de vir o mal. Mas você deu chance? Você ouviu? Não ouviu, não foi. O mal veio. Então, Deus podia mesmo, tá? Se você naquela época tivesse aprendido que você poderia aprender tudo com a palavra, não precisaria passar por sofrimentos que aconteceu na sua vida. Não é demais, gente? Pensa nisso. Está escrito. A palavra veio para ensinar, veio para repreender. Ela é útil para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Quer dizer, educar na justiça não vai ter pecado. Você não vai cair fora do pecado. Porque pecar é estar fora da palavra de Deus. É você usar o seu conceito, que é o conceito do mundo. Tá? Então, ia funcionar sim. Se naquela época você tivesse buscado Deus, a palavra, para aprender, não precisaria passar por tantas dificuldades, tá? Tá valendo isso?